Oi, gente, final de sessão dos atendimentos de hoje. E lembrando que nós estamos no Setembro Amarelo, algumas pessoas me perguntaram se não ia fazer um vídeo sobre isso. Então eu vou fazer esse vídeo agora e pode ser que eu dê continuidade nele depois. Porque eu tô fazendo esse vídeo para incidir luz não aos suicidas, mas sobre as vítimas dos suicidas. E quem são as vítimas dos suicidas? A gente ficou trocando algumas experiências, né, alguns relatos clínicos e tal, e aí a gente viu assim alguns exemplos. Por exemplo, ela lembrou de um caso em que a paciente estava vivendo uma depressão profunda porque ela se separou do marido e ele se suicidou e deixou uma carta fazendo questão de falar para todo mundo que é o único culpado da morte, que ela era a assassina dele. Então, assim, isso é o ápice do ápice da perversão. Por quê? Porque, assim, o suicida perverso já é algo que é pleonástico, né? O que quer dizer pleonástico? Suicídio já é totalmente algo antinatural. Tudo que é anti-natureza, anti-vida, é perverso, né? É contra o verso. A palavra perversa quer dizer isso, ela não tem essa conotação moral que as pessoas atribuem. Então, assim, no âmbito da psicanálise, a perversão é aquele que vai numa ordem contrária, tá? Para ser mais básico, assim. Então, quando a pessoa pergunta assim, mas para quê? Como que ele pôde tirar a própria vida só para punir? E aí entra toda uma discussão do quanto as pessoas são também suicidas inconscientes, né? Porque uma pessoa que tira a própria vida, que ela morre para esse mundo apenas para conquistar o poder de fazer a outra pessoa que o rejeitou sofrer, e ainda assim é uma aposta arriscada, né? Porque dependendo da pessoa, ela não vai se culpar nem um minuto. Mas você vender a sua vida, a sua oportunidade existencial apenas para punir o outro. Se a gente for fazer uma analogia, numa análise mais profunda, que a gente pensa também no excesso, né, nos excessos consumistas de hoje em dia, né? Como que assim algumas pessoas têm necessidade, assim, bilionários como esses que vão em aventuras suicidas, né, que eles chegam a uma conclusão. E quando eu fiz eu tive alguns coaches quando eu fiz o meu estágio de coach, e alguns coaches eu ouvi pelo menos de 3. Eu não tenho nada na vida, eu só tenho dinheiro. Então, gente, isso também é uma espécie de perversão. Porque, assim, a pessoa, ela tem o dinheiro, mas ela não consegue se permitir abrir mão daquele objeto. Muitas vezes porque sofreu muitas humilhações para chegar naquilo, muitas vezes porque, por N razões, né? Cada um tem a sua história. Então, há esse aspecto também do suicida inconsciente, né? Porque é aquela pessoa que ela vai destruindo a sua vida orgânica, o seu corpo, porque psiquicamente ela não consegue lidar com essa castração do seu desejo. Ou seja, ela não consegue se permitir desejar. A pessoa, ela luta para conquistar algo e depois ela não consegue usufruir. Então, será que... E eu tô falando isso não só em relação ao dinheiro, também em relação aos relacionamentos, né?
relacionamentos amorosos, né? Quantos casais deixam de viver a sua vida, né? Um se anula para que o outro possa viver a vida dele. Por que que é tão difícil a convivência, sabendo negociar, equilibrar os desejos, que é o que eu chamo de ecologia psíquica. Então, eu sei que eu dei uma viajada aqui, porque de vez em quando eu viajo, mas eu fiz esse vídeo mais assim para levantar esses temas, não foi para concluir nada, foi para levantar dúvidas, não foi para esclarecer, foi para causar confusão mesmo. E fica aí essas reflexões para vocês. Será que a maneira como você está vivendo, você está realmente vivenciando a vida ou você só está existindo? Porque uma coisa fica certa, né? Todo mundo que nasce um dia morre. Mas será que todo mundo que morre um dia viveu? Fica essa pergunta para vocês.